Olá pessoal, na nossa aula passada nós vimos um pouco sobre laço de repetição. Hoje nós vamos ver um pouco sobre vetores. Por quê? Vamos nas próximas aulas ver como capturar a informação do usuário por meio dos métodos POST e GET. E para isso nós precisamos saber um pouco sobre vetor. Então será uma aula bem básica. Eu vou criar uma nova página. Vou chamá-la de vetor. Vetor super básico. Então, dentro do nosso body, pessoal, nós vamos criar um bloco de comando PHP. Basicamente, uma variável convencional no PHP, ela consegue armazenar um valor, um número inteiro, um texto, um número booleano e assim por diante, e até representar um objeto. Um vetor, pessoal, ele consegue armazenar vários valores. Então, como que eu utilizo um vetor? Primeiro de tudo, eu não preciso definir um tamanho para o vetor. Eu posso já utilizá-lo de qualquer maneira. Então, por exemplo, vou criar uma variável chamada vetor. E vou armazenar nessa variável vários valores. Como? Para armazenar os valores dentro do nosso vetor, pessoal, nós temos que indicar a posição que eu quero armazenar o meu valor dentro do vetor. Isso é uma maneira de guardar informação dentro do vetor. Então eu vou guardar a informação Olá mundo. Dentro dos colchetes eu indico a posição do meu vetor onde eu quero guardar o meu valor. É como se o vetor fosse um armário com várias portas. E aqui eu informo qual porta do meu armário eu quero guardar o meu valor. Então eu vou guardar o meu valor na porta de número 0. Vou criar um outro valor. Vou guardar o meu valor na porta de número 1. Vou criar uma outra linha e vou guardar o valor na minha porta de número 2. Outro detalhe, pessoal, em PHP, é que o vetor ele pode armazenar diversos tipos de valores. Em algumas outras linguagens, o vetor ele representa apenas um tipo de dados. Então, por exemplo, neste meu vetor, eu iria conseguir guardar apenas números, ou melhor, apenas texto. Mas no caso do PHP, eu consigo guardar diversos tipos de informação. Então, por exemplo, na minha posição 3, eu vou armazenar o valor 10. Na minha posição 4 do meu vetor, eu vou armazenar o valor 20. E assim sucessivamente. Agora, vamos ver se isso funcionou. Eu vou utilizar um laço de repetição para percorrer o meu vetor e ver o que está lá dentro. Então, vou usar o laço de repetição while. Vou utilizar o i. Enquanto o i for menor do que 1, 2, 3, 4, 5, do que 5, eu vou repetir todos os comandos que estão dentro do meu laço de repetição. Vou mudar o valor do i, vou atribuir o valor 0 para o i, e aqui dentro do laço eu vou exibir a seguinte mensagem: echo H1
concatenado com o valor que está dentro do meu vetor na posição I. E agora eu vou incrementar o meu contador. Vamos ver se vai funcionar o nosso programa. Perfeito. Ele exibiu tudo que tinha dentro do meu vetor. Vamos fazer um outro teste. Além de exibir o laço de repetição, eu vou usar o comando vardump. Esse comando, pessoal, vardump, serve para verificar que tipo de variável é a que está dentro do parênteses. E além de falar o tipo dela, mostra o conteúdo da mesma. Então, se eu rodar o nosso programa agora, vocês vão ver que ele vai informar que o nosso vardump, que o nosso vetor é um array que tem 5 elementos, onde na posição 0 eu tenho esse valor, um texto de 11 caracteres. Na posição 1 eu tenho outro texto. Na posição 3 eu tenho um número inteiro. E na posição 4 eu tenho um número inteiro. Qual o número inteiro? O 10 e o 20. Então, pessoal, o nosso vetor está funcionando perfeitamente. Outro detalhe interessante ao se trabalhar com vetor, pessoal, é que o índice, nós chamamos de índice, o local onde nós vamos armazenar. O índice serve para representar o local do nosso vetor onde nós vamos armazenar um valor. O índice pode também ser, além de número, pode ser um texto. Então, se eu quiser armazenar no meu vetor na posição oi, vou armazenar o valor 5. Se eu quiser armazenar no meu vetor na posição olá, o valor 15, é possível. Vamos fazer um teste. Vou mandar mostrar tudo que tem dentro do vetor utilizando o vardump. Então, olha lá. Agora o array indica que na posição oi eu encontro o valor 5. Então, é como se eu tivesse pego o meu armário e, em vez de nominado as portas como 0, 1, 2, 3 e 4, eu nominei como oi e olá. Então, com isso, pessoal, nós já vamos conseguir utilizar os vetores que armazenam os valores passados por meio do método post e por meio do método get. Existem muito mais funções e recursos na hora de se trabalhar com vetor, pessoal. Vocês podem encontrar informação no próprio manual do PHP. Então, aqui, ó, eu já deixei numa página onde fala um pouco sobre vetor, sobre arrays, onde ele explica várias coisas, como por exemplo, até eliminar um valor de dentro do vetor. Ok, pessoal? Então, obrigado e até a nossa próxima aula.